Olá, Bonitis! Estamos aqui novamente nas entrevistas nossas cotidianas e hoje quem eu trago? Nosso querido amigo Adelso Godinho, secretário de Saúde. Gente, o tema foi muito polêmico nessa semana e nós resolvemos entrevistar o Adelso justamente para tirar as dúvidas que ficaram daquele grande acidente com repercussão estadual. E eu gostaria que o Adelso nos falasse como que aconteceu, quais medidas que a Secretaria tomou, enfim, e que pé que está a situação atual hoje desse acidente que aconteceu na BR-364 com o ônibus que transportava passageiros de Buritis para Porto Velho e colidiu frontalmente com uma ambulância que vinha em sentido contrário, Porto Velho a Jaru, onde faleceram 2 pessoas. Adelso, primeiramente, cumprimento nosso público, né? E esteja à vontade para as suas colocações. Ok, Altamiro. Primeiramente, aí, cumprimentar todo o público aí que acompanha, né, esse canal de comunicação muito importante do nosso município. Sobre o acidente, infelizmente, no dia 2 de maio, pela manhã, às 5h30, eu recebi uma ligação da nossa coordenadora do agendamento de transporte, a qual relatou que o nosso ônibus havia se envolvido num acidente pouco depois de Itapuã, com uma ambulância do município de Jaru. Imediatamente eu fiz contato com a técnica de enfermagem que dá apoio ao ônibus. Ela me relatou toda a situação de que se encontrava no momento, estava bastante desesperada e eu procurei acalmá-la, né, e instruir qual o passo a passo que ela deveria fazer. Ela tentou, conforme ela me relatou que havia vítimas presas nas ferragens e perguntei sobre os pacientes do ônibus, ela falou que tinha machucado bastante pessoas, porém ferimentos de grau leves, né? Não tinha nada aparentemente mais grave, mas relatou a situação da ambulância. Eu disse, você vai ligar no 193, que é o Corpo de Bombeiro, uma vez que tem vítimas presas na ferragem. Provavelmente você vai ligar o 93, vai dar em Candeias do Jamari ou Porto Velho, e em seguida você liga para o SAMU 192, que provavelmente vai cair em Porto Velho. Ela tentou esse contato por uns 10 minutos, não conseguindo, me retornou novamente e foi quando eu decidi que eu tinha que ligar então no 92 de Ariquemes, né? Apesar da distância, mas que eu deveria ligar em Ariquemes. Liguei em Ariquemes, isso já era 5h45, o acidente aconteceu entre as 5h25 e 5h30 e já era 5h45 quando eu liguei no SAMU então de Ariquemes, relatei a situação, me identifiquei e o SAMU de Ariquemes pedi que se fizesse uma ponte até Candeias ou Porto Velho, né, no contato. O SAMU de Ariquemes, o operador ali procurou fazer essa ponte e não teve êxito, né? E aí quando foi por volta das 6h30, eles mesmos decidiram que era melhor eles se deslocarem ali para o acidente, o local do acidente. E quando eles estavam saindo, a enfermeira-chefe da equipe mandou mensagem para mim e disse, estamos nos deslocando, 3 viaturas, ambulâncias, mais o corpo de bombeiro, né? Então isso demorou um tempo resposta e exatamente o porquê. Só tem o SAMU em Porto Velho e Ariquemes, então é um espaço muito longo aí no eixo da nossa BR, sem uma base descentralizada do SAMU. E isso eu creio, Altamiro, que foi primordial, entendeu? Se a gente tivesse uma base do SAMU mais próximo, com certeza a gente teria mais êxito, né? Felizmente foi um acidente que ninguém espera acontecer. Nosso ônibus estava com 23 pessoas mais o motorista, né, que estava indo para Porto Velho, levar pacientes também, e essa ambulância retornava de Porto Velho, a qual trazia uma paciente que estava internado na UTI, teve alta e estava retornando para o município de Jaru. Infelizmente, ali 12 quilômetros depois de Itapuã, sentido Porto Velho, veio a colidir a ambulância mais o nosso ônibus da nossa secretaria. Então, quero aqui já externar os nossos sentimentos e nossa solidariedade aí aos familiares, amigos e ao município de Jaru. Nós podemos acompanhar aí a todo momento todo esse desenrolar dos fatos e nós sabemos que a técnica de enfermagem faleceu e
e a paciente, né, uma senhora já de certa idade, e a gente sabe que ninguém quer isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente nota assim, em quem jogar culpa? Nesse momento a gente não pode se falar nisso. Nós temos que entender o grau da dificuldade em socorrer essas pessoas e dizer, foi uma fatalidade. A BR-364, ela tem esse detalhe de ter esses problemas constantemente. Alguns anos atrás nós tivemos um ônibus, né, que pegou fogo e foram várias vítimas também. Mas assim, a agilidade da secretaria, a resposta da secretaria foi rápida. Nós acreditamos que talvez tenha sido mais demorado um pouco devido ao município de Itapuã não ter base do Corpo de Bombeiros nem do SAMU, o que atrasou o socorro às vítimas. Fica aí também, inclusive, a dica, se esse áudio chegar às autoridades maiores do estado, para que faça alguma coisa nesse sentido. Porque não é a primeira vez e a distância até Porto Velho é muito grande e há necessidade de se fazer algo nesse sentido aí. Colocar uma forma de atendimento rápido a esses acidentes que acontecem nesse trecho. Mas mudando um pouco de assunto, secretário, a questão dos medicamentos. Você recebeu um apoio aí essa semana passada da Câmara de Vereadores, mais precisamente do vereador Renato Leitão, que fez uma indicação e fez ofício ao secretário de Saúde para tentar regularizar a questão dos medicamentos. Em que pé que está essa situação da falta de medicamentos? Então, Altamiro, você que também trabalha na saúde, né? Hoje a assistência farmacêutica, ela também é uma assistência, um serviço do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E essa assistência farmacêutica, ela se divide em componentes especializados e se divide na atenção básica. A farmácia do município ela é uma farmácia básica, então ela atende a população com os medicamentos que são componentes da farmácia básica. Nós temos um medicamento que eles são chamados de componente especializado. Então, esse componente especializado, o município só faz a dispensação. Na realidade, é feito o cadastro, o paciente vai até a farmácia, apresenta a receita e a farmacêutica identifica aquele medicamento como um dos medicamentos do componente especializado, faz um cadastro, é enviado para Porto Velho e aí Porto Velho passa a disponibilizar esse medicamento para aquele paciente em específico. Hoje, na região aqui de Buritis, nós temos uma média de uns 400 pacientes que são atendidos com os medicamentos do componente especializado. Esse medicamento ele é disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde para a Ariquemes, que é a regional de saúde, a nossa regional do Vale do Jamari é Ariquemes, e o município vai até Ariquemes, retira esse medicamento e faz a dispensação para esses pacientes, né? Então, a gente está aí já com alguns meses com a falta de aproximadamente uns 70 tipos de medicamentos, todos do componente especializado. E às vezes a população, como ela retira na farmácia básica do município, ela nem entende que aquele medicamento não é disponibilizado pelo município, e sim pelo Estado. Então, gera algum desgaste, né, que o paciente chega e até procura algumas autoridades, como procurou o vereador Renato Leitão para falar que estava faltando medicamento, que já há mais de 3 meses que ele não conseguia pegar esse medicamento, que é um medicamento de uso contínuo, e o vereador entrou em contato com a gente e nós explicamos, né, no caso, essa divisão, que existe os medicamentos da farmácia básica e existe o medicamento do componente especializado. E esses medicamentos em específico que estava gerando a maioria dessas reclamações fazia parte do componente especializado, a qual é disponibilizado pelo Estado. Então, o vereador ele se manifestou em tribuna, fez um ofício, também protocolou esse ofício na Secretaria de Estado da Saúde, na CESAL, e estamos aguardando aí para ver, né, o que vai poder ser feito para sanar essa falta de medicamento. No caso dos medicamentos da farmácia básica, nós quando assumimos, Altamiro, e a farmácia ela fornecia 68 tipos de medicamento para a população.
Era só aquela relação de medicamento que dava 68 tipos. Nós olhamos a necessidade da nossa população e ampliamos essa relação de medicamentos para 214 tipos de medicamentos. Eu consultei a nossa central de abastecimento farmacêutico, consultei a servidora que é a responsável, como que estava em relação ao nosso estoque, né? E ela me passou que dos 214 tipos de medicamentos, só estava em falta, no caso, que a gente licitação, às vezes licitação dá fracassado, às vezes demora, né, que é o fornecedor é do Rio Grande do Sul, outro fornecedor é de São Paulo. Ela passou e falou: secretário, nós estamos dentro do limite. Por quê? De 214 tipos de medicamentos, estava tendo mais de 200. Eu creio que 204 tipos de medicamentos tinha na farmácia e na central de abastecimento farmacêutico. Então, se você fazer uma porcentagem aí, né, 5% dos medicamentos que não estava tendo, no caso, para atender. Mas isso é algo que, se você chegar hoje numa farmácia particular, no setor privado, também eles têm um percentual ali que não vai faltar, né? Então, eu vi que a gente estava dentro do normal, da normalidade. A farmácia do município está atendendo a contento a nossa população, né? Ainda que a gente praticamente triplicou a quantidade de medicamentos que a gente presta aí assistência e fornece ao município, estamos conseguindo atender a contento. Porém, no componente especializado, a gente já vem alguns meses, mais precisamente aí uns 6 meses, que vem tendo essa falta desse medicamento e que a população às vezes fica à mercê e necessita, porque são medicamentos de, às vezes, alto custo e medicamentos de uso contínuo. Tá ótimo. E outra questão que eu gostaria de enfatizar também nessa nossa entrevista, a questão dos partos. Há um zum na cidade que as mães, as futuras mamães ficam preocupadas na questão do parto. Pode fazer parto no hospital regional? Não pode? O município hoje está em condições de ter uma maternidade? Causa um frisson geral, principalmente nas gestantes. Como é que está a situação? O Hospital Regional já normalizou essa questão, já está atendendo normalmente os casos de partos e aqueles que não são possíveis são encaminhados? O que você pode nos falar a respeito dessa situação? Tamiro, você conhece mais do que eu até a história do Hospital Regional de Buritis. É um hospital que desde 2002, né, ele atende a população. Existe no registro dele, no cadastro, tem lá leitos de obstetrícia. Se eu não me engano, é cadastrado 6 leitos de obstetrícia, que são os leitos para as gestantes, né? E esse serviço sempre foi ofertado não só para o município de Buritis, como toda a região, que é os partos das parturientes, né, das gestantes. Ao município é feito o pré-natal. Então, todo o pré-natal hoje, na rede pública, é atendido pela atenção básica, que é a competência do município, com consultas do médico e consultas do enfermeiro. E também a gente disponibiliza de 2 a 3 ultrassonografia para essa gestante. Então, esse é o que o município oferta. Porém, em um determinado momento, mês passado, né, desde 2002, quase 25 anos, o hospital disponibiliza e tem lá no seu cadastro, no seu registro, leitos de obstetrícia. Mas, mês passado, recebemos aqui no município a visita do secretário adjunto de saúde, não foi o secretário, foi o secretário adjunto de saúde, o qual chegou no hospital e mandou suspender o atendimento de partos. Falou que não era obrigação do hospital e que essa obrigação era do município, né? E aí a gente foi consultado, foi conversado e começou a gerar esse transtorno, vamos dizer assim, não só para Buritis, como para toda a região, né? Eu abri o sistema, inclusive, do Ministério da Saúde, que é o novo PAC, e até eu consultei para ver se eles estavam disponibilizando construção de casa de parto para o município. Porém, para Buritis, não tinha essa opção.
Andei pesquisando, a gente tem hoje uma portaria que é da Rede Aline, né? Que ela trata exclusivamente de casas de parto. Na Rede Aline, para a gente poder credenciar o município na Rede Aline, você tem que ter uma média de 500 partos mês. Porém, 500 partos na rede pública e de residentes no município. A gente puxou no nosso departamento de epidemiologia, que fica tudo registrado e cadastrado, nós não chegamos 200 partos mês residente no município de Buritis e feito na rede pública. Então, nós não temos hoje ainda critérios para aderir à Rede Aline, que seria, no caso, o custeio do Ministério da Saúde para você construir, né, e credenciar uma maternidade municipal. Então, a gente faz um apelo aqui nessa situação, porque é um serviço que foi feito quase 25 anos, prestado pelo Hospital Regional e que não pode ser suspenso da noite para o dia. Você simplesmente chegar e falar, a partir de hoje não faz mais, né? Como que fica essas famílias, essas mães, né? Então, a gente tem uma população aí que ela precisa dessa assistência. Na saúde, nada pode ser feito atropeladamente. Tudo que você vai colocar na saúde, implantar na saúde, é amplamente discutido, passa por várias câmaras. Nós temos hoje o Conselho Municipal de Saúde, nós temos a Comissão Intergestora Regional de Saúde, que são os 9 municípios do Vale do Jamari, e nós temos a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite. Então, tudo é construído. Então, não é assim chegar e falar não faz mais, o município tem que construir a sua maternidade. Ainda que o município fosse construir essa maternidade, não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia. Tem que ter um planejamento e isso leva o quê? 1 ano, 2 anos, né? Então, o que a gente olha é para essas mães que hoje faz o pré-natal, o município acompanha, faz todo o pré-natal e quando chega o momento dessa mãe dar à luz, aí começa esse pesadelo, que ela fica sem saber para onde ir, né? Então foi algo feito assim atropeladamente, que nos pegou de surpresa e estamos procurando ver se resolvemos isso da melhor forma possível. Nós temos o nosso secretário Jefferson, que é uma pessoa muito humana, nosso governador também é uma pessoa muito humana, uma pessoa cristã e que a gente vê aí que não só a população de Buritis, como também toda a região, hoje nós temos Rio Pardo, nós temos Jacinópolis, Rio Branco, Três Coqueiros, Nova União, que são assistidas aqui nesse hospital. Então essas mães elas não podem simplesmente ficar assim à mercê, né? Estamos aguardando para ver um posicionamento aí, tanto do secretário de Saúde, secretário de Estado da Saúde, Coronel Jefferson, como também o nosso governador, né, para ver como que a gente vai conseguir resolver esse impasse e voltar a dar assistência que há quase 25 anos o hospital deu essa assistência para essas famílias, para essas mães. Então estamos aí aguardando para ver como que vai ficar o impasse e voltar a atender a nossa população. Mas a princípio está normal, estão se fazendo os partos normais, as mães podem ficar despreocupadas? Não está. A última gestante que chegou até me ligar, né, ela estava de 42 semanas, ela esteve no hospital, não foi assistida, e aí ela foi até uma UBS, e na UBS me ligaram, e aí foi quando eu entrei em contato com o nosso prefeito, Valtair. Nosso prefeito entrou em contato com alguém do governo ali de Ariquemes, da regional, e essa pessoa fez contato com o secretário de Estado e aí determinou que pegasse essa gestante, colocasse na ambulância e levasse para fazer o parto dela em Ariquemes. Então essa foi a última que chegou até o meu conhecimento. Depois entraram em contato comigo, falou que tinha resolvido, mas resolveu problema específico dessa, né, que havia procurado a UBS e me procurado. Mas até o momento, pelo menos o diretor do hospital não entrou em contato para falar se vai voltar a atender normalmente como atendia, até a gente ver o que se constrói em relação a isso aí, né? E eu também ainda não tenho nada certo, nada concreto de que o hospital vai voltar a fazer os atendimentos como vem fazendo desde 2002. Ok, só para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da doação específica do sangue, que a Secretaria está aí encabeçando,
e convidasse a população para estar contribuindo com essa campanha de solidariedade. Altamiro, nós estamos com uma moradora, né, do nosso município, a Gabriela, ela está internada em Porto Velho. Ela foi acometida de um câncer e nesse tratamento de câncer teve que fazer a retirada de um dos seus rins. Então ela teve um rim retirado e houve uma piora no quadro de saúde da Gabriele e ela necessita urgentemente de sangue. Então a secretaria foi procurada e nós vamos disponibilizar um veículo, um micro-ônibus, para levar as pessoas doadores de sangue, os voluntários, até Ariquemes na quinta-feira. Então a gente quer fazer um apelo aí à nossa população de Buritis. Você que pode ir em Ariquemes na quinta-feira, nós vamos estar com o veículo, um micro-ônibus, disponível para levar todos aqueles que querem fazer essa doação, esse ato de amor, né, até Ariquemes para doar sangue. Qualquer pessoa, não precisa ser da tipagem sanguínea a qual ela necessita, né, porque o sangue, ele uma vez doado, ele vai atender aí pessoas, pacientes, vítimas de acidente de todo o estado. Então a gente quer fazer mais esse convite, mais esse apelo. Foi gravado um vídeo, nesse vídeo vai estar rodando nas redes sociais, inclusive o contato, e também só procurar a pessoa, só procurar ali a UBS Central, quando postinho central, né, como a população popularmente conhece, só procurar o postinho central e manifestar o seu interesse, que ali você já vai ter o seu nome anotado na relação de voluntários e na quinta-feira de manhã esse ônibus vai sair até Ariquemes para levar esses doadores. Tá ótimo. Tivemos aí esses minutos com o secretário municipal de saúde, Adelso Godinho, e falou vários temas conosco de grande relevância e nós estamos contando com você nessa campanha de solidariedade para a gente conseguir na quinta-feira, 6 horas, sair daqui um ônibus, se for necessário o segundo ônibus, vamos ter o segundo ônibus, vamos ajudar essa moça que está precisando muito de você, de mim, de todos nós. Vale do Jamari, a notícia na medida certa.